Olá, meu nome é Wagner Souza, trabalho com a doutora Glória Alice do primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. E ela me pediu para que eu fizesse uma explicação técnica sobre o registro de guarda e conservação em lote. Nós do primeiro Serviço Notarial, juntamente com o Djalma da ProSix System, realizamos um projeto de padronização, um projeto para implantação e execução desse serviço, que a ideia é essa, padronizar todas as serventias de RTD para que execute esse serviço da mesma forma. E nesse vídeo eu estarei falando sobre os requisitos, os requisitos necessários para que sua serventia possa já iniciar a execução desse serviço. O que é necessário para que sua serventia já ofereça o serviço de registro eletrônico de guarda e conservação em lote. Então vamos falar de requisitos de estrutura, quais os equipamentos necessários, quais os conhecimentos que o colaborador da sua serventia deve ter. Vamos falar sobre o provimento 14 de 2020, onde regulamentou esse serviço de registro eletrônico para guarda e conservação. Então vamos começar pelos requisitos de estrutura. Tá? Só um momento que eu vou mostrar a minha tela, só um momento. Tá, então vamos falar sobre o requisito da estrutura física. O ambiente seguro, ele é composto de câmera de vigilância, extintor específico para papel e equipamentos eletrônicos, armários ou gabinetes com chave exclusiva para armazenamento e um ambiente exclusivo para os colaboradores do setor. Lá no provimento 14, lá no artigo 278A, provimento 14, na verdade, inseriu esse artigo 278A na consolidação. Então, ele fala que os cartórios de títulos poderão recepcionar no mínimo 500 documentos e no máximo 2.000 documentos para registro em lote. Então, no mínimo são 500 documentos que o cliente terá que apresentar para poder fazer o registro para guarda e conservação em lote. Então, é uma demanda grande de documentos. Então, por isso que esses requisitos incluem um ambiente exclusivo para esses colaboradores do setor, porque nós estamos pensando na segurança desses documentos, porque como é um volume grande, para que não ocorra extravio desses documentos, para que não haja a perda de documentos, então é necessário que tenha uma sala exclusiva, uma sala que fique fechada, uma sala que tenha armários, gabinetes também com chave para o armazenamento desses documentos, que tenha câmera de vigilância, devido à segurança do documento, para que não haja um extravio de documentos. O segundo item seria os equipamentos necessários. Quais são os equipamentos necessários? Nós dividimos em equipamento do nível 1, equipamento do nível 2 e nível 3. O nível 1 é computador com configuração mínima, um processador i3 de 4 GB de memória, 500 GB de HD e um scanner com alimentador automático para a digitalização de documentos de tamanhos A4 e tamanho ofício, com capacidade diária de até 2.000 páginas, com velocidade de 25 páginas por minuto ou 50 nos casos de documentos que contenham frente e verso. Então, essas configurações são bem básicas. Provavelmente a sua serventia tem equipamentos que tenham essa configuração, talvez até melhores. Se você já digitaliza os documentos do dia a dia, com certeza vocês terão equipamentos com essas configurações. E com essas configurações, dão para iniciar o serviço? Dá para iniciar o serviço. Se for uma demanda pouca, uma demanda de uns 2.000 documentos, pegue um cliente por vez, seja até 2.000 documentos, com certeza com essa configuração de equipamentos dá para iniciar. E conforme essa demanda for aumentando, você pode passar para o nível 2, que é um pouco melhor os equipamentos, já é um computador 1 em 5 de 8 GB de memória, 500 também GB de HD, já é um scanner um pouco mais rápido, ele também agora
Ele, além de fazer o A4, ele também faz o A3, faz o ofício, tem uma capacidade diária de 2.500 páginas por dia e tem uma velocidade um pouco maior, 30 páginas por minuto, e se for frente e verso, 60. Só que já tem incluso o scanner planetário, que é um scanner para digitalização de documentos com tamanho A3. Já é um scanner de livro. Esses livros tamanho A3 ou o próprio livro de tamanho A4, então esse scanner você consegue fazer a digitalização com ele. E para equipamentos do nível 3 já é um pouco mais profissional, quando a demanda realmente está bem alta, se tiver um serviço muito grande, começar a fluir esse tipo de serviço de registro de guarda e conservação em lote. Então aí já é o momento de adquirir equipamentos desse nível 3, que é um computador, um i7 com 8 GB de memória, já é um scanner profissional, digitaliza tamanho A3 e ofício, já tem 6.000 páginas, uma capacidade de 6.000 páginas diária, já faz 60 páginas por minuto ou 120 no frente e verso, e além também do scanner que foi citado no nível 2, que é o planetário, de tamanho A3. E também a máquina fotográfica profissional para digitalização de documentos com tamanhos A2, A1, A0 ou documentos com tamanhos maiores. Então, essa máquina nós colocamos para substituir um scanner planetário, porque o scanner planetário que faz a digitalização desses livrões de tamanho A2, A1, é um scanner muito caro, é um scanner de em torno de 60, 80, 100 mil reais o preço de um scanner. E com a máquina fotográfica profissional, você acha que com 2.000, 3.000 reais compra uma máquina dessa e consegue fazer uma digitalização com a qualidade igual de um scanner desse ou até melhor. E a parte da capacitação dos colaboradores, aqui vamos mostrar quais os conhecimentos que os colaboradores que irão fazer esse processo da digitalização, eles deverão ter. Então, deverá ter noções básicas de informática, né? Saber sobre o Windows, saber mexer no Windows, no Word, internet, e principalmente saber utilizar um software de tratamento de imagem, porque os documentos que irão aparecer para a digitalização não serão documentos novos, serão documentos que estão ali guardados há muito tempo, documentos que talvez estejam amarelados, documentos que estarão sujos. Então, com o software de tratamento, você consegue dar uma qualidade maior para a imagem. Então, tem que saber manusear esses tipos de software. Ter uma digitação rápida, porque a digitalização ela não consiste em apenas você pegar uma folha, colocar num scanner e apertar um botão e passar o documento ali, né? Ela tem 4 fases, que é a parte onde você prepara o documento, onde você faz a indexação, aí onde você digitaliza esse documento, aí onde você irá fazer a conferência desse documento. Então, existem algumas fases para digitalização. E a digitação, ela vai estar nessa parte da indexação, que a indexação é onde você realiza o cadastro, os índices, para que possa ser consultado esse documento. Então, cadastra as partes, o CPF, o CNPJ, qual que é a espécie, a natureza daquele documento. Então, é necessário ter uma pessoa que tenha uma habilidade maior na digitação, para que o processo ele venha ser mais ágil. E tem também a parte da organização. É necessário ter uma pessoa organizada, uma pessoa que mantenha ali o ambiente de trabalho organizado, como vai trabalhar com papéis, com uma demanda grande de papel, é necessário ter uma pessoa que esteja ali organizada, pessoas que tenham foco, sejam concentradas. Então, esses são os requisitos da capacitação. E fora alguns conhecimentos a mais que essa pessoa tem que ter, né? Além de saber quais são os tipos de documentos, né, existentes, pelo menos os principais, que nesse ramo da digitalização, que é o A4, o A3, A2, A1 e A0,
Porque se o seu colaborador ele tem que ir até uma empresa fazer algum levantamento do acervo daquele cliente, então ele tem que identificar quais os tipos de documento que esse cliente quer digitalizar. Ele quer digitalizar documento A4, A3, né? Tem A1, tem A0. Será que a minha serventia ela tem equipamentos que atendem esse cliente? Então tem que ter esse conhecimento também, tá? Saber identificar qual que é o melhor equipamento que atende à digitalização do documento, onde aqui está mencionando, ó, se atentar à fragilidade do papel que será digitalizado. Então, existem papéis que são muito finos, então existem papéis que se você passar num alimentador automático, num scanner, ele pode danificar aquele papel, então ela tem que pegar nesse papel, ver a textura, se esse documento pode ser passado no alimentador automático, ou vou ter que fazer num planetário, ou vou ter que tirar uma foto daquele documento. Então, ela tem que ter esse conhecimento. Essa pessoa ela tem que ter um treinamento sobre a cobrança dos valores, saber como que como que será cobrado esse serviço, né? Vamos aproveitar e falar do provimento 14 de 2020, que já seria o item de baixo que iríamos falar, que também vai estar envolvendo uma cobrança. Então, no provimento 14 de 2020, que foi expedido agora no dia 5 de maio, ele acrescentou o artigo 278A, a consolidação. Ele acrescentou também o parágrafo 3º ao artigo 988 da consolidação e também acrescentou o parágrafo único ao artigo 1005 da consolidação. Então, o artigo 278A, ele fala lá que o registrador ele pode recepcionar para registro, para guarda e conservação em lote. Ele pode recepcionar no mínimo 500 documentos e no máximo 2.000 documentos. Ou seja, se esse cliente aparecer com 100 documentos, então o cartório não pode fazer o registro por lote, né? Tem que ser feito individualmente. Então só pode ser feito por lote a partir de 500 documentos e no máximo 2.000 documentos por lote. Ou seja, se o cliente aparecer com 5.000 documentos, como que eu vou proceder, né? Eu vou fazer um lote de 2.000 documentos, depois outro lote de 2.000 documentos, depois mais um lote de 1.000 documentos. Então eu terei três lotes. Então, e como será a cobrança desses lotes? Então, nesse mesmo artigo ele fala que será cobrado o valor do item 45, registro integral sem valor declarado, por cada lote. Então, iremos cobrar o item 45 por cada lote. Então, são 3 lotes, então nós vamos cobrar 3 vezes o item 45. Cada lote vai custar R$ 74,40, mais a digitalização que será feita das páginas desses documentos, né? Qual que é o item que eu utilizo para a cobrança da digitalização? Na consolidação, no seu artigo 278, lá ele fala assim que a digitalização ela pode ser cobrada 2/4 do valor do item 41 da tabela E. Então, a digitalização ela pode ser cobrada 2/4 do valor do item 41 da tabela E. E qual que é o item 41 da tabela E? É a microfilmagem de documentos. A microfilmagem de documentos, hoje ela está no valor de R$ 1,90. 2/4 desse documento, 2/4 desse valor vai dar 95 centavos. Então, a digitalização ela vai sair a 95 centavos por página. Então, desses 5.000 documentos, será cobrado o quê? Um registro por lote. Nesse nosso exemplo, deu 3 lotes, então seria R$ 74,40 para cada lote, e seria 95 centavos por todas as páginas desses 5.000 documentos. Então, essa seria a cobrança que seria realizada. É o que nos informa o artigo 278A e também um complemento com o artigo 278 da consolidação. O próximo que foi incluído
seria o parágrafo 3º ao artigo 988 da Consolidação. Nesse artigo ele vai falar sobre a criação de login e senha. A criação de login e senha para esse cliente, para que esse cliente possa ter acesso aos documentos dele. Porque qual que é a ideia desse projeto que foi apresentado para a Corregedoria, que foi aprovado nesse provimento 14? A ideia é que o cliente ele tem um acervo grande de documentos. Então, ele apresenta esses documentos ao cartório para poder digitalizar e registrar eletronicamente para a guarda e conservação, né? E o cartório ele vai fazer o que? Ele vai fazer esse processo do registro e vai enviar para a SEI, assim como é feito hoje normalmente com todos os documentos, que é registrado e enviado para a SEI. Então, enviou para a SEI, ele vai ficar disponível para visualização. Então, esse cliente ele vai poder visualizar os documentos dele pela SEI. Mas esse cliente que fez o registro de guarda e conservação em lote, ele vai poder firmar um convênio com a Noreg, com a SEI. Ele vai poder firmar esse convênio para poder pagar nessa visualização um valor mais barato do que hoje. Hoje é cobrado, através do item 13, um valor de R$ 10,50 pela visualização. E quando esse cliente ele firma esse convênio, ele vai pagar 29,41% desse item 13, que vai corresponder a R$ 3,08, arredondando para 9, 10 centavos ali. Então, esse cliente ele vai pagar um valor reduzido na visualização, ele vai poder acessar o documento dele da onde ele estiver, desde que tenha acesso à internet, através de computador ou um celular. Então, ele vai poder acessar suas informações de forma mais rápida, vai poder eliminar os documentos, vai poder liberar espaço das suas salas, não vai precisar pagar aluguel para essas empresas de digitalização que fazem guarda de documentos. Então, essas são algumas vantagens que o cliente terá com a criação desse provimento. E o outro que foi incluso a consolidação seria o parágrafo único do artigo 1005, que fala sobre a escrituração. Então, quando o cartório ele faz o registro eletrônico no sistema da sua serventia, então vai gerar número de registro, número de protocolo, número de selo, né? Só que o cartório ele não vai ter que materializar esses documentos que ele digitalizou. Esse processo dos arquivos que foram digitalizados, que viraram documentos eletrônicos, ele vai permanecer apenas eletronicamente, né? O que o cartório terá que fazer é imprimir um resumo do registro. É o que fala o parágrafo único do artigo 1005. Então, o cartório vai imprimir um resumo do registro com as informações que estão elencadas nesse provimento. Vamos ler aqui. No parágrafo único, fala assim que a escrituração dos repositórios registrais eletrônicos de títulos e documentos devem ser realizadas no livro B, lançando um resumo do registro eletrônico com as seguintes informações: número de ordem de serviço, que é a ordem do registro, a data de sua realização, número da ordem do protocolo, a data do protocolo, o nome do apresentante, o número do selo, a quantidade de arquivos eletrônicos assinados digitalmente que pertence ao registro. Então, nesse artigo 1005, parágrafo único, então é apenas o registro, o resumo do registro eletrônico que será impresso, não será o documento inteiro. Então, no seu livro B vai ser arquivado apenas o resumo do registro, com essas informações que estão elencadas aqui, correto? Vamos retornar lá para os requisitos. Então, o próximo seria o provimento 14, que a gente acabou de falar, né?
ter conhecimento também da Lei 6.015, artigos 127 e 129, que lá vai falar sobre o registro da guarda e conservação, da garantia também contra terceiros. Então é bom ter esse conhecimento também. A Lei 6.015, o artigo 61, que vai falar das certidões, que ela tem o mesmo valor de original. Isso aqui ele é bom ser informado ao cliente, porque, como eu já acabei de falar, que a ideia é que o cliente elimine esses documentos, né, e que a qualquer momento que ele precise desse documento original, ele possa pedir uma certidão no cartório, né? Então, o cartório ele vai poder emitir uma certidão com o mesmo valor de original, que é o que diz o artigo 61 da 6.015. Então, esses são os conhecimentos que os colaboradores devem ter, né? Eu vou estar encerrando esse vídeo para ele não ficar muito longo. Deixa eu só aumentar minha tela para me despedir de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Deixarei o meu contato aqui ao lado e, se precisarem de esclarecimento, estarei à disposição. Um forte abraço.